Queria convidar você, gentilmente, a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, do verso 6 ao verso 10. Colossenses, capítulo 2, de 6 a 10. Nós vamos ler o texto bíblico, em seguida nós vamos orar mais uma vez. Amém? Está projetado aqui, quem quiser acompanhe. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Verso 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém? Feche mais uma vez os seus olhos. Pai, revela-nos as Escrituras, de acordo com a tua vontade. Queremos conhecer a Cristo, queremos conhecer a liberdade que temos em Cristo, sem com isso nos tornar legalista, sem com isso nos tornar liberais. Nós queremos conhecer a Jesus. Por isso, revela Jesus para as nossas vidas nessa noite. É a minha oração em nome de Cristo. Amém e amém. Queridos, Paulo, quando escreve essa carta, ele tem alguns propósitos. E o propósito principal é que a igreja que está na região de Colosso, ela observasse algumas coisas que vinham acontecendo no meio deles e como eles estavam vivendo como igreja. O objetivo era trazer eles para o Evangelho, para a Boa Nova, para aquilo que de fato tem importância na vida do ser humano. O que Paulo estava querendo com aquela igreja era livrar aquela igreja de ser apenas um grupo de pessoas religiosas, que se encontravam periodicamente para fazer algumas coisas em comum, fazer algumas coisas em nome de Deus, mas era um fim em si mesmo e não conseguiam se libertar de uma religiosidade. E eu tenho pensado muito a respeito de para onde que nós estamos caminhando como igreja. Eu tenho orado, eu tenho conversado com pessoas, eu tenho me aproximado de outros pastores, de outros irmãos, e eu tenho conversado, eu tenho orado, e eu tenho buscado diante de Deus uma coisa, ou duas coisas. Em primeiro lugar, é que eu tenha a consciência de que estou fazendo a vontade de Deus. E em segundo lugar, Senhor, o que Tu quer para a Tua igreja? Porque o Senhor me trouxe para este lugar, para que essa igreja fosse para um objetivo, tivesse um projeto, tivesse um plano de ação, que essa igreja de fato fosse uma igreja de acordo com o que os apóstolos falam, de acordo com a vontade de Deus. Então essa mensagem nasce no meu coração e eu quero que ela brote no seu coração nessa noite, com um desejo intenso de ser uma igreja firmada no Evangelho de Jesus, e não em tradições humanas, e não apenas gente religiosa, mas uma igreja que é firmada no Evangelho de Jesus. Esse é o tema da mensagem, uma igreja que é
unicamente firmada numa verdade: Jesus Cristo me é suficiente, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é a minha esperança, a mensagem de Jesus de salvação é a minha mensagem, eu me reúno por causa de Jesus, eu permaneço salvo por causa de Jesus, eu vou para o céu por causa de Jesus, e eu vou viver a eternidade ao lado de Jesus, dizendo: eu te amo, Deus, santo é o teu nome, glorificado seja o teu nome. Essa é a direção que Deus quer trazer para a nossa igreja. No entanto, existem alguns ensinamentos dentro da palavra de Deus que nos alertam sobre os perigos de a gente perder o foco, os perigos de a gente apenas vir e sentar neste banco e perder o foco de o que é de fato ser igreja e ser um membro de uma igreja. E eu tenho conversado ali com a turma que vai se batizar, que um dos motivos pelo qual um ser humano e uma pessoa que depois que recebe a Jesus se batiza, é que agora, como Paulo fala aos Efésios, eles não são mais forasteiros, mas agora eles são membros do corpo de Cristo. Eles passam a ser cidadão do céu na terra. Isso é um dos significados do batismo. Mas Paulo escreve essa carta alertando para alguns perigos que pode acontecer e tirar essa igreja do foco. E quando eu penso nisso, eu penso que nós vivemos no ano de 2019 na geração cibernética. Você já parou, já escutou esse assunto? A geração da internet. Tudo agora é feito a partir da internet. Eu lembro, por exemplo, que quando eu estava na 6ª série, na 5ª série, tinha uma escola de informática no centro de Florianópolis, e ela foi para o meu colégio, e no meu colégio, no período da tarde que eu estudava, tinha 600 alunos. E isso, entre aqueles 600 alunos, foi entregue vários numerozinhos, foi feito um sorteio para um dos alunos da escola, porque era assim, cada escola do bairro ia ganhar, um aluno de cada escola ia ganhar uma bolsa integral de um curso de internet, de um curso de computação. E adivinha quem que ganhou o curso? Eu. Isso era no ano de 2000. Eu estava na 5ª série ainda porque eu fiz pós-graduação na 6ª depois. Eu fiquei uns 4 anos lá. Isso porque eu não conhecia Jesus ainda. E queridos, eu tenho o diploma da Elite Treinamentos, que eu fiquei 1 ano aprendendo a mexer em Word, Excel, PowerPoint, Paint. Ou seja, no ano de 2000, eu estava fazendo um curso, e quando eles foram lá falar a importância do curso, eu lembro que no dia que eu entrei na primeira aula, eles falaram assim: a internet está mudando o mundo. Ou seja, faz 20 anos isso. E eu sou então de uma geração que nasceu numa era que ainda não existia internet. Eu nasci em 1984, para você ver como eu sou jovem. Naquela época eu lembro que o meu tio, ele tinha um telefone celular, eu tinha uns 4 anos. Era um negócio desse tamanho assim, ó. Devia ter uns 2,5 kg. E a bateria durava acho que 1 hora. E ele se achava o cara quando ele saía de dentro do Fusquinha 72 dele, com aquele negócio na cintura, e ele até meio de lado assim. E se você pega desse curto período de tempo, hoje, cada segundo tem um celular novo. A era cibernética, a revolução cibernética, a internet mudou o mundo. Quem aqui dentro desse auditório não tem celular, smartphone? Levanta a mão. Tirando as crianças, que não tem um smartphone. Smartphone é aquele que tu toca assim, é o sistema Android ou iOS. Então, todos tem um celular. A segunda pergunta é: quem não tem o WhatsApp? Levanta a mão. Quem não tem o WhatsApp? Todo mundo tem o WhatsApp. Quem não tem Facebook? Aí já começa a ficar melhor. Quem não tem Instagram? Ok, a maioria.
porque isso são mídias sociais da nova geração. Mas, através da internet, nós vivemos num tempo em que as coisas mudam muito rápido. A informação é muito rápida. Por exemplo, se querem um dado, eu trabalhava em 2011, eu trabalhava numa empresa chamada RBS. E eu estava dentro lá da ilha de trabalho que nós trabalhávamos, eu trabalhava na área comercial, e chegou a notícia que o Michael Jackson morreu. Eu não lembro se era do Michael Jackson ou era o tsunami que deu no Japão. Alguma dessas duas notícias. E em segunda, já veio o tempo que essa notícia levou para chegar do Japão no Brasil. Eu não vou lembrar agora, mas é coisa de segundos. Tipo, o tsunami começou no Japão, 40 e poucos segundos as pessoas já estavam sabendo no Brasil. Por causa da internet. Se fosse na década de 50, hoje tinha gente que não sabia nem o que tinha acontecido no Japão ainda. A informação muda as coisas muito rápida. Tudo se torna obsoleto. Hoje a gente estava conversando, em 2014 a gente comprou uma máquina de lavar top de linha. Hoje ela já é obsoleta. Hoje já não funciona. Eu comprei o meu celular, não está aqui, está ali, o da moda. E hoje já está obsoleto. Se você comprar a última geração de celular hoje, semana que vem vão lançar outro. As coisas mudam muito rápido na vida de vocês. O estilo de roupa muda. O estilo de carro muda. E aí tem gente que também muda o jeito de ser igreja, de permanecer, de lidar com as coisas de Deus na igreja. E é exatamente isso o primeiro ponto da mensagem que eu quero falar, do perigo de nós que vivemos nessa geração que constantemente muda e que as informações são diárias, massificamente. Outra pergunta que eu quero fazer, e você seja sincero, que o Espírito Santo está olhando aí, tem um anjo com a espada lá na porta, quem mentir não sai de dentro da igreja. Quem que está aqui que a primeira coisa que faz quando acorda é pegar o celular e ver o WhatsApp? Quem faz isso aqui? A maioria da geração mais nova, né? Muita gente faz isso. Por quê? Eu quero saber o que está acontecendo, se alguém conversou comigo. Não é assim? Eu quero saber o que está acontecendo, qual é a nova, qual é a quentinha de hoje, qual é o story da fulana, do fulano que ele postou nessa madrugada. Qual é a nova? O que está acontecendo? O piercing agora é só no nariz ou tem que botar na nuca também? O que mudou dessa vez? O que eu tenho que fazer de novo para ser aceito pelo grupo? Né? E olha só o que Paulo fala no versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, ou seja, no passado, continuem a viver dele, ou seja, não se afastem de Cristo. Querido, a moda muda, o telefone muda, mas Jesus não muda. O jeito de fazer culto muda. O objeto de adoração do culto, o nosso Deus, nunca muda. E isso Paulo está escrevendo há 2019 anos, mais ou menos, atrás. Para os caras, cuidado, que o mundo muda, mas o Evangelho de Jesus Cristo permanece o mesmo. Cuidado. Cuidado. Porque ele está dizendo, olha aí na sua Bíblia. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo no passado, que é o Senhor, continuem a viver neles. Como? Aí ele usa um artifício da agricultura, enraizados. Essa palavra aí significa, não sai do lugar. Árvore caminhando, querido, é só na Crônica de Nárnia, esses filmes aí. Não, a árvore, tu vai plantar ela ali, ela vai ficar ali. Ela não sai do lugar.
E o que a palavra de Deus está dizendo? Que não é para nós nos contemporaneizar, que não é para nós mudar o nosso estilo. Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele está falando que o objeto da nossa salvação, a palavra de Deus, que é a salvação por intermédio de Jesus Cristo, e só pela graça de Jesus Cristo, a ação do Cristo em nos salvar nunca muda. Ela permanece a mesma, como uma árvore cria suas raízes. Ela não sai daquele lugar, ou seja, o evangelho da graça pela salvação, pela graça de Jesus, não sofre mutação nenhuma. Edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Ou seja, qual que é o grande perigo de uma igreja que tenha o chamado para viver no centro? É que ela, pelas mudanças no mundo que vive, ela ache que também precisa mudar a doutrina da salvação, que é pela graça em Jesus Cristo. Querido, não existe nada em mim e em você que vai fazer um dia eu merecer Jesus Cristo. Pastor, mas eu quero ficar bonito para Jesus. Querido, não. Assim como vocês receberam, e a palavra de Deus vai dizer que quando que vocês receberam Jesus? Quando vocês eram legais? Quando vocês faziam as coisas tudo certa? Não, quando vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Ele, sendo gracioso, veio e arrancou vocês do império das trevas e transportou vocês para o reino da luz. Ele é o Senhor da salvação. Ele te salvou sendo você ainda pecador. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Não existe nenhuma célula no seu corpo que mereça ir para o céu. Não exista nenhum ato de bondade da sua vida que faça você merecedor da salvação. É só Jesus. É só Cristo. Então não mudem isso da igreja. Não digam que para você ser salvo você tem que fazer isso. Mentira! Paulo fala aos Coríntios no capítulo 13, ainda que qualquer outra pessoa, nós ou um anjo pregue outro evangelho que não seja da salvação pela graça de Jesus, considerem anátema, amaldiçoado. Não entrem nessa. Não, pastor, porque me disseram que para eu ser salvo eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer 3 polichinelo de manhã, 5 abdominal. Eu preciso buscar a santificação, porque senão eu não vou ser salvo. Não. Vocês receberam Cristo quando estavam mortos. E Paulo vai dizer, continuem a viver assim, dependendo de Cristo para a salvação. Primeiro ponto. O evangelho, querido, ele vai ter sempre 2 perigos ameaçando ele. De um lado do evangelho vai estar o legalismo, é aquele cara que quer de qualquer forma dizer que ele precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Ele precisa dar uma cesta básica, ele precisa fazer isso, ele precisa fazer aquilo, ele precisa pintar a igreja, ele precisa vir participar de um ministério, ele precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Ele precisa dar o dízimo, é o religioso, é o fariseu, ele precisa fazer alguma coisa aqui para ser salvo. Esse é um lado. E o outro lado, que afronta o evangelho, é o liberalismo. Eu fui salvo, agora eu posso viver do jeito que eu quero. Os 2 são um perigo para o evangelho, tanto o liberalismo quanto o legalismo. Qualquer igreja que entra, seja no legalismo ou no liberalismo, vai andar fora do evangelho da graça de Jesus Cristo. Vai usar a graça de Deus contra o Deus da graça, ou vai tornar a salvação um objeto de conquista do ser humano. Os 2 estão errados. E Paulo fala para os colossenses, não vivam de outra maneira que senão enraizados e edificados nele que é o Cristo. Nele que é o Cristo. Então, em primeiro lugar, a fé não muda. O mundo muda, o telefone muda, o jeito da roupa muda, a maquiagem muda. Mulher, você sabia que se as mulheres da década de 50 chegasse hoje e visse a maquiagem de uma mulher, ela vai dizer, cruzes, onde que é a apresentação?
Se você for voltando, você vai ver, por exemplo, tem uma amiga minha que estudou moda. Assim como o movimento de igreja, a moda é cíclica. Ela vai cumpre um estágio para se torna obsoleto, daqui a pouco volta. Hoje está na moda o vintage. O que é vintage? É velho. O Fusca é legal. Carro velho. Quer dizer, carro antigo, aprendi, né? Tem carro velho e carro antigo. O vintage. O que é legal? As coisas do passado. Vai comprar uma cristaleira do tempo que a tua avó era adolescente. Vê quanto tu vai pagar nela. Por quê? Porque o que era moda aquele dia voltou para hoje. O evangelho não muda. O que era moda quando Paulo pisava na terra é a moda de hoje ainda. Jesus Cristo é o Salvador de todo aquele que crê. E isso é de graça. Ninguém mexe nisso. Então a primeira coisa que essa igreja precisa entender, o centro do evangelho é crer na sua salvação pela graça. Não crie coisas para dizer que você é salvo. Dependa somente de Jesus Cristo. Segundo lugar, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofia fãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ou seja, você que é a igreja e que quer viver em Cristo, fundamentado em Cristo, enraizado na salvação pela graça através de Jesus Cristo, vai ter gente que vai lutar para que você se desvie disso. Vai ter gente dentro da igreja dizendo, não é só isso. Você tem que fazer alguma coisa a mais. Vai ter gente que vai dizer, não precisa só Jesus. Filosofias vãs e fundamentadas em princípios elementares deste mundo. Você tem que botar a roupa X para Deus te aceitar. Você tem que participar do evento Y para Deus te aceitar. Você precisa, gente dentro da igreja que está participando do culto com a igreja, Paulo vai dizer, tenham cuidado, ou seja, estejam alertas, porque vai ter gente que vai chegar em ti e dizer, fulano, será que não precisa algo mais? Será que a graça, só a graça não fica sem graça? Será que a gente não precisa fazer algo? Será que a gente não precisa dar um jeito de fazer a coisa ficar mais espiritualmente bonita? Porque só a graça de Jesus não é tão bonito assim. Será que a gente como igreja não precisa fazer algo? Não, querido, tenha cuidado, porque vai ter gente que vai te escravizar. Querido, isso aqui é legalismo. Tem gente dentro da igreja que o foco dele é fazer com que você se desvie da graça e comece a virar um fundamentalista. Vai ter gente dentro da igreja que vai ser a igreja de Gálatas, que é uma carta que Paulo escreve também, falando que existe pessoas, ele diz, ó Gálatas insensatos, quem os obstinou? Da onde que chegou essa ideia? Vocês não estão em Cristo. E como que vocês dizem então que para vocês serem salvos agora vocês têm que fazer circuncisão? Como que você vai dizer que para você ser salvo você tem que guardar o sábado? Como que alguém vai dizer que para você ser salvo você precisa fazer isso ou fazer aquilo? Ele diz, não! Cuidado para que ninguém tire vocês da graça. Cuidado! As pessoas estão dentro da igreja tentando você perder o foco de Cristo, é o que o texto está falando no versículo 8. Tenham cuidado! Que ninguém, e ninguém aqui é ninguém, querido. Seja pastor, seja irmão mais velho, seja o cara que diz que é mais espiritual que você ou não. Se o cara vem com um discurso que não é a graça salvadora de Jesus Cristo, diz, é anátema. A autoridade da palavra de Deus te dá essa autoridade. O Espírito Santo do Cristo que está em nós te dá essa autoridade. Não vem com enredo humano para cima de mim, porque isso não cola. Paulo está dizendo, ei, cuidado, tem gente que vai tentar fazer você cair da graça. Tem gente que vai tentar dizer que a salvação é por esforços humanos.
cuidado, esforços humanos não levam ninguém para o céu. É o que eu falo sempre aqui na igreja. Nós damos cesta básica não para ganhar a salvação. Nós damos a cesta básica porque nós já fomos salvos. Nós fazemos boas obras porque eu também li o livro de Tiago já. Eu sei que a fé sem obra é morta. Mas em momento algum, Paulo está linkando a obra com a salvação. O Tiago está linkando sim que um salvo de fato pelo Cristo, ele não consegue viver a sua vida sem fazer obras. É isso que Tiago fala. Fé sem obra é isso. Não é fazer obras para ter fé, é porque tu tem fé, tu faz obras, é o contrário. Então, querido, se você faz alguma coisa para ser salvo, a palavra de Deus de hoje está dizendo, cuidado. Você pode ser que está escorregando para o lado, seja do liberalismo ou do legalismo. Por que que nós temos que ter este cuidado? Porque aí entra o texto, querido, que tem que ser pelo Espírito Santo que seja revelado na sua cabeça, porque se não for o Espírito Santo revelando, você vai sair daqui pensando qualquer outra, menos o que o texto quer falar. Leia o verso 9 da sua Bíblia. Por que que nós não podemos nos desviar de Cristo? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10. E por estarem neles, vocês que estão em Cristo, que é o cabeça de todo o poder e autoridade. Uma pausa, olha aqui para mim. Quando o texto aqui está falando de todo o poder e autoridade, está dizendo que em Cristo, seja poder do bem e de autoridade do mundo espiritual de Deus, está em Cristo. Ou seja, do mal também. Todo poder e autoridade estão sobre o controle e a permissão de Jesus Cristo. Ele é Senhor sobre tudo. Não existe nada e ninguém que tem mais poder que o nome do Senhor Jesus. Ponto. Autoridade suprema. E ele está dizendo que está em Cristo. E vocês que estão em Cristo, vocês receberam a plenitude, ou seja, vocês receberam este poder. Agora para pensar. Se você que recebeu a Cristo, tem dentro da sua vida toda a plenitude da divindade de Jesus, o que mais tu quer? Qual outra experiência que tu está atrás? Tu está buscando o que na igreja? Ai, pastor, eu quero sentir o arrepio mais forte. Querido, tu já não entendeu que tu tem toda a plenitude de Cristo e da divindade e do poder das autoridades, toda a plenitude de Jesus Cristo, toda, é que não falta nada, então você não fica crente. Eu digo que existe crentes hoje que são os caça-fantasma. O cara está sempre atrás do fantasma. Ele está sempre na busca pelo Espírito, e aí eu já disse e afirmo aqui hoje, novamente, crente que recebeu o Espírito Santo, ele não vai na busca do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está nele. Então a gente não faz culto para a gente começar a entrar no clima para o Espírito vir. Eu já falei que isso é espiritismo, isso é macumbaria. Quando a gente entra no clima para o Espírito vir, não, o Espírito Santo já está em nós. E nós nos reunimos para celebrar o nome dele. A gente não precisa do Lá menor para criar um clima para o Espírito vir. A gente tem a plenitude de Deus em nós. Nós, quando nos reunimos onde 2 ou mais estiver unido em meu nome, ali eu estarei, e ali eu sou completamente Deus na vida desses. Então, querido, para de buscar experiências espirituais que sejam fora de Cristo. Eu digo que tudo que ensina sobre Satanás, que não tem o foco do Evangelho de Jesus, considere anátema, porque em nenhum momento Jesus ensinou sobre doutrinas de Satanás. Nenhum momento. Jesus teve um embate contra Satanás, repreendeu ele e mandou ele embora. Ele não perde tempo falando sobre Satanás. E eu ensino a igreja, você quer conhecer o mundo espiritual? Se aprofunde no conhecimento de Jesus. Se você busca o mundo espiritual sem conhecer Jesus Cristo, você vai se tornar
um maluco. Tudo vai ser demônio para você. Porque Satanás não brinca em serviço. Pastor, eu quero ter experiências com demônios. Querido, em nome de Jesus, esquece isso. Você não precisa ter experiência com demônio, você tem que ter experiência com o poder de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e que liberta a vida dos demônios. Você, para ser espiritual, você não tem que estar em guerra contra Satanás, porque Jesus está em guerra, e porque você está neste mundo cheio de Cristo, você já está em guerra contra Satanás. Tudo o que você faz, porque dentro de você habita a plenitude do Deus, e toda a autoridade do mundo está dentro da sua vida. Você já pensou nisso? A plenitude do Deus, olha a sua Bíblia, o que está dizendo: tenham cuidado que ninguém os escravize. Por quê, pastor? Ninguém pode me escravizar. Porque em Cristo habita corporalmente. O que isso quer dizer? Sim, aquele que andou nessa terra, aquele que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e que as nossas mãos apalparam, desse nós damos testemunho, diz o apóstolo João. Corporalmente. Toda a plenitude divina está nele. Tá, Jesus tem todo o poder. Olha o verso 10, querido. Sublinhe isso na sua Bíblia. E por estarem nele. O que é estar nele? É quando eu recebo Jesus como meu Salvador. E por estarem nele, que é o cabeça de toda a autoridade e poder, vocês receberam a plenitude. Vocês já têm tudo que Deus poderia dar para você, no âmbito espiritual. Dá para entender a importância disso? Por isso que eu digo que batalha espiritual de fato, querido, é saber quem é Jesus Cristo e contra quem você está lidando. Porque quando você é cheio do poder e da plenitude de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando você é cheio da plenitude de Cristo, João e Pedro estão entrando na porta chamada Formosa e tem um aleijado, e ele diz: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho a plenitude de Deus dentro de mim. Em nome deste que é a plenitude, levanta e anda. Quando você tem a plenitude de Cristo, você chega na porta do túmulo e diz: Lázaro, vem. E ele ressuscita dos mortos, porque é a plenitude do Cristo que está dentro de você. A mesma que habitou em Jesus. Por isso que ele diz: vocês creem no que eu estou fazendo? Aquele que crê em mim, obras ainda maiores farão. E aí tem gente dizendo: hoje eu sou mais poderoso que Jesus. Não, não, querido, não é nesse sentido. É que pela autoridade do nome que é dele, não é sua. No nome dele, essa mensagem que ele pregava e essa libertação que ele promovia vai continuar acontecendo no mundo e vai continuar acontecendo em São Bento do Sul, porque aqui existe crentes que têm todo o poder da divindade e toda a plenitude de Cristo dentro de si. E aí, querido, quando a igreja entende isso, não existe espaço para Satanás. Porque ele é um mentiroso. Ele quer tornar a igreja legalista, porque enquanto uma igreja é legalista, ela fica discutindo se Deus vai te aceitar melhor com a roupa tal ou com o batom tal. Quando a igreja é legalista, ele faz com que a igreja perca o foco do evangelho, que é simplesmente Jesus Cristo e a salvação pela graça. Quando a igreja é liberal, ela vai viver como um profano. Ela vai viver dizendo que recebeu Jesus, mas ela vive uma vida libertina, bebendo, fumando, transando e tendo relações com aquilo que não é de Deus, é o liberalismo. Daí tu diz pro cara: tu não entendeu que dentro de você tem a plenitude de Deus? Ele diz: não, mas eu já sou salvo e agora eu só estou esperando Jesus voltar e eu posso viver a vida como eu quiser. Liberalismo é do inferno. Legalismo também é do inferno. A única coisa que nos liberta de graça e para sempre é a graça de Jesus Cristo. O Deus que nos salvou, continua nos salvando. O sangue que verteu, Hebreus capítulo 10, de uma vez por todas. Não precisa mais sangue verter. Você que recebeu Jesus já foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo.
O que você precisa é renovar a sua consciência diante de Deus e dizer: eu preciso desse sangue continuamente, porque é esse sangue que me apresenta no Santo do Santo. Cuidado para não mudar. Essa é a verdade. Cuidado que você vive num mundo que a mudança é constante. Não entre na onda. Esteja firme e enraizado. Cuidado que dentro da igreja vai ter gente querendo te tornar um legalista. Cuidado que tem gente dentro da igreja que vai começar com uma onda de que não é só o evangelho da graça para você salvo, você tem que fazer outras coisas. Cuidado, e cuidado porque vai ter alguém dizendo para você que não basta só você aceitar Jesus para você ter a plenitude de Deus, você tem que fazer isso, aquilo. Cuidado, dentro de você, diz a palavra de Deus, existe a plenitude de Deus. Ai, pastor, eu quero mais experiências espirituais. Te aprofunde no conhecimento de Cristo. Quando você quiser experiência espiritual, bota o teu joelho no chão e diz assim: Senhor, me revela Jesus. Me revela o poder da obra de Jesus. Porque se existe uma coisa que revela as trevas, é a luz de Jesus. E não existe trevas que fique trevas quando chega Jesus. Nele também vocês foram circuncidados, não por circuncisão feita a mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Aí a turma do batismo. Quando que eu fui salvo? Quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E com Ele vocês foram ressuscitados mediante a fé. Com Ele vocês foram ressuscitados. E olha o texto, querido, leia esse texto na sua Bíblia, marque com batom, sei lá, faça o que for, mas anote esse texto. Olha só, verso 12, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. E com Ele vocês foram ressuscitados mediante a fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando que aconteceu isso, pastor, na minha vida? Quando vocês estavam mortos na incircuncisão da carne, Deus o vivificou com Cristo. E Ele nos perdoou todas as transgressões. Sabe o que é todas as transgressões, querido? É o pecado que você fez ontem. É o pecado que você cometeu hoje. É o pecado que você cometerá amanhã. Se você está em Cristo Deus perdoou todas as suas transgressões. Isso não é tu que faz, é Ele que fez por você. Todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida. Qual era a escrita de dívida? Era o que Deus tinha dito para Adão: todo aquele que pecar vai morrer. Ele cancelou isso. Ele diz: todo aquele que pecar vai morrer, vírgula. Tem uns que vão aceitar Jesus e não morrem mais. Porque aquele que tem Cristo, ainda que morto, viverá. A morte não tem mais domínio sobre a sua vida. Preguei esses dias atrás, Jesus venceu aquilo que nos vencia. Não tema a morte. E o texto continua. Cancelou a escrita de dívida que consistia como herança, né? E que nos era contrária. Ele removeu quando? Pregando-a na cruz e despojando os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele está falando aqui de batalha espiritual. E uma vez, querido, essa é uma ilustração sobre o poder que existe no Cristo que está em mim e você. Eu creio no poder de Jesus, e creio também que existe céu e inferno, e creio também que existe demônios. E uma vez eu estava na minha casa com um grupo de jovens, e tinha um velório próximo da minha casa, e foi alguém pedir alguma coisa lá em casa. E disse que a pessoa estava passando mal, e eu fui tentar ajudar de alguma maneira, e tentar ligar para o SAMU e coisa, e daqui a pouco a Vanessa disse, eu cheguei em casa, e a Vanessa disse assim: amor, eu acho que não é passando mal, porque é uma menina nova, ela está falando grosso e rolando no chão. Eu disse, então é demônio. Se é demônio, a gente vai expulsar. Aí eu saí, só que tinha um detalhe,
O velório era de um irmão de uma igreja que eu não vou falar o nome, porque está sendo gravado. Se não falaria, não tem problema. Era um irmão de uma igreja, era uma igreja, e lá tinha um monte de mulheres em volta e orando, e tinha gente orando em língua, e tinha gente chorando, e já tinha gente rolando junto com o demônio. E eu cheguei da minha casa com um short de bermuda de futebol, sem camisa, porque estava calor, era verão. E a hora que eu cheguei, o demônio parou e olhou para mim e disse: eu não saio dela. Eu vim aqui para matar ela e vou matar ela. Aí na hora eu lembrei desse texto aqui. E eu disse: eu não vim aqui perguntar se tu vai sair ou não. Eu estou dizendo que pela autoridade de Jesus, a Bíblia diz que Ele triunfou sobre vocês no inferno e fez de vocês um escândalo. Então, na autoridade do nome desse Cristo, eu te ordeno, sai. Saiu. Ai, o que aconteceu? Ué, sei o que aconteceu. Eu sei que aonde tem luz, as trevas recuam. Quando existe a autoridade do Cristo que está em mim, as trevas recuam. E aí tu pergunta, quantos jejum eu tinha feito para expulsar o demônio? Nenhum. Eu nem estava com a roupa de pastor na hora. Eu nem levei a Bíblia junto, eu lembrei do texto, que é o que fundamenta a fé dentro do meu coração. E disse: em nome do Cristo que triunfou sobre você na cruz, sai. E ele sai. Porque ao nome de Jesus não existe nenhum outro nome que está acima dele. Eu não saio, não quero saber se tu sai ou não. Você tem obrigação de sair, porque não é eu que estou mandando, é Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder. É aquele que tem toda a autoridade. Autoridade espiritual, querido, é o quanto você entende que o Cristo que está dentro de você é maior do que tudo e que todos que possam vir contra você. Isso é autoridade espiritual. E aí, pastor, para ter autoridade espiritual não tem que jejuar, não tem que... Não, isso é coisa simples, por isso que eu digo, o crente que não jejua, que não lê Bíblia, que não ora, que não tem comunhão com a igreja, ele sempre vai perder para o mundo espiritual. Mas o crente que é uma natureza da vida dele, jejuar, orar, ler Bíblia, ter comunhão com a igreja, fazer boa obra, tudo isso é consequência do cara que tem o poder do Espírito Santo. Ninguém ganha mais poder por ser melhor. Aí eu vou em todos os domingos agora para eu receber mais poder. Querido, você sempre vai ser um fracassado na fé. Não é no poder, não é no culto que você recebe poder. É quando você entende que dentro de você, quando recebeu Jesus, tem a plenitude de todo o poder e autoridade. E essa plenitude não faz você só uma igreja, faz uma igreja que triunfa contra o império das trevas e que não perde tempo com o império das trevas, mas passa por cima dele. Querido, eu não perco tempo, e eu oro todo domingo antes de vir para esse culto: Senhor, eu sei que existe um culto, uma batalha espiritual, mas que não se manifeste ninguém dentro do culto, para não tirar o foco da adoração a Jesus Cristo de Nazaré, porque culto não é lugar de demônio se manifestar, culto é lugar para Deus ser adorado. Então culto sem demônio não é espiritual. Meu querido, manifestação de demônio não é sinônimo de espiritualidade, e sim falta dela. Mas para ser mais quente tem que alguém... Não, em nome de Jesus, não tem. Porque neste lugar reina o Senhor Jesus, e todos aqueles que entram aqui, eles vão ser libertos em nome de Jesus. Porque o poder é dele, não é meu. Não é eu, você tem o poder. Pastor, eu vou chamar o pastor para orar. Querido, vai lá e mete a mão na cabeça e manda sair, porque a autoridade é do nome de Jesus. Mas eu não consigo. Consegue, não deixa o inferno dizer para você que não consegue. Você tem a plenitude de Deus dentro de você. E olha só, ele fez um espetáculo público, triunfou sobre eles na cruz. Portanto, verso 16, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, pelas festas. Ele diz o verso 18, não permita que ninguém que tenha prazer na falsa humildade. Sabe aquele cara que quer ser mais espiritual que você? Não permita. E o que é falsa humildade? Verso 18, na adoração de anjos, que impeça você de alcançar o prêmio. Sabe aquele cara que vem para o culto querendo ver anjo? Eu não sei você, querido, mas eu nunca vi anjo.
Às vezes, quando me olho no espelho, parece um. Porque as pessoas dizem que eu sou o anjo da igreja. E eu disse, não sou anjo. Se eu fosse anjo, eu teria asa. Se eu tivesse asa, eu estava longe daqui. Anjo, querido, são seres ministradores. E quando que eles entram em ação, pastor? Eles entram em ação quando Deus manda. Quando Deus diz, ei, vai. Eles vão. Então imagina Deus na sua suprema glória e adoração que Ele vive no Santo dos Santos. Ele está lá, e ele olha e diz, bom, a Igreja Batista lá hoje está me agradando. Ô anjo, já que tu não está fazendo nada aqui no céu, só me adorando, por que tu não desce e vai lá dar umas abanadas no povo? Querido, não é assim que funciona. Anjo não age com ordenança humana. Então quando tu vê um pregador dizendo, eu ordeno um anjo lá, um anjo aqui, um anjo colar, falso profeta. Homem não ordena anjo. Todas as vezes que você vê anjo conversando com o homem na terra, é prostração. Na hora que o anjo aparece, eu me prostro. Por quê? Vem recado de Deus. Vem juízo de Deus. Lá vem os anjos para Sodoma e Gomorra. Lá vem o anjo, juízo de Deus. Então não é o homem que ordena anjo. E tem gente por aí dizendo, tem um cantor que é muito conhecido que ele diz que ele tem um faniquite assim, que ele fica cutucando e ele diz que é um anjo do Senhor que fica cutucando ele. Eu fico imaginando Deus na sua soberania, diz, ô anjo, já que tu não tem nada para fazer aqui no céu, e não existe nenhuma batalha espiritual, por exemplo, lá as crianças da África lá não estão passando fome, não existe uma potestade lá, já que tu não está fazendo nada, enquanto aquele cara lá que é um bom levita cantar, fica lá cutucando ele. Para quê? Não sei, para ele ficar mexendo. Querido, ser humano não ordena anjo. Ainda somos mais fracos que eles espiritualmente. Só por Cristo nós temos autoridade sobre os demônios que são anjos caídos. Se você sai da autoridade de Jesus, você não consegue nem respirar contra Satanás. Não permitam, na falsa adoração de anjos, tem que ter o bagunça. Tal pessoa conta com detalhe as suas visões. Nossa, eu sonhei, eu vi, eu não sei o quê. É o que está acontecendo aqui, não é o pastor que está falando. Leia a sua Bíblia. Tal pessoa conta com detalhe as suas visões. A sua mente é carnal e orgulhosa, porque pessoa que fica falando que tem experiência com anjos, ou que Deus fala com ela mais do que o outro, é carnal e orgulhosa. Porque a Bíblia diz, aquilo que tu dá com a tua mão direita, que a tua mão esquerda não saiba. Então se chegar alguém do teu lado e começar a dizer assim, olha, eu sou tão poderoso no mundo espiritual, anda comigo que tu vai começar a ver anjo, Deus me dá cada visão, conta em detalhe as visões. Irmãos, eu não estou falando que Deus não dá sonho, não estou falando que Deus não dá visão, eu não estou falando que eu não acredito em anjo, mas na igreja de Colossenses tinha gente que era carnal, orgulhosa e tinha esse tipo de experiências. Então ele diz, leia a sua Bíblia. Tal pessoa, verso 18, conta com detalhes as suas visões, e a sua mente é carnal, a torna orgulhosa. O que é isso? É a pessoa que acha que é mais espiritual com a outra dentro da igreja. Por isso que eu digo, dom do Espírito Santo, querido, não é para você ser melhor que seu irmão. O dom do Espírito Santo é para a glória de Deus e edificação do corpo. Portanto, se você faz alguma coisa em nome de Deus, não é porque tu é melhor do outro que não faz nada. Se você faz alguma coisa em nome de Deus, é porque o Espírito Santo está na sua vida e você não faz mais do que a sua obrigação. Paulo diz, pesa sobre os meus ombros essa obrigação. Eu não posso não anunciar o Evangelho. E tudo que eu possa fazer com as minhas forças diante de Deus é como se fosse trapos de imundícia. Então, querido, não caia no conto da carochinha. Não saia da graça do Evangelho. Não saia do poder, da plenitude de toda a autoridade que é o nome de Jesus Cristo. Verso 19. Trata-se de alguém
que não está unido ao cabeça. Lembra que o texto começa falando daquele que é o cabeça e que tem toda a autoridade? Essa pessoa que quer ficar adorando anjo, conta visão, sonha esse negócio todo, não está ligada à cabeça que é Cristo. Olha o verso 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir de todo o corpo é sustentado e unido, ligado por juntas, efetua o crescimento do corpo. A pessoa é super espiritual, mas se isso não resulta no crescimento do corpo, não vale de nada. Se isso não resulta na salvação de pessoas, não vale de nada. Se tu está vendo anjo e a consequência de você ver anjo não resulta em salvação de pessoas, querido, diz assim, não sei o que é isso, mas eu não quero mais. Porque o resultado tem que ser edificação do corpo de Cristo. O resultado tem que ser transformação de vidas, salvação de vidas. E isso só acontece no poder da autoridade do nome de Jesus. Venha anjo, venha quem for, querido. Se tira a autoridade do nome de Jesus, ninguém é convencido do pecado. Não existe anjo nenhum que pode fazer sacrifício por nós. É só Jesus Cristo. Verso 20. Já que vocês morreram com Cristo, ele volta ao princípio, olha só. Para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Se Jesus já resolveu o teu problema, por que você quer voltar a ser um legalista? Por que você quer voltar e fazer coisas que não convêm? Não manuseie, não prove, não toque. Se Paulo estivesse falando hoje, ele ia dizer assim, não assista a televisão, não coma isso, não vá naquele bar, não vá. E ele não está falando para você se tornar legalista, ele está dizendo não se submeta a regras, ou seja, que ninguém roube da sua consciência, a consciência da autoridade do nome de Jesus Cristo. E aí, querido, uma vez eu vim nessa igreja e tinha uma pessoa, que é um só dessa igreja que tinha essa vontade, mas tinha uma pessoa que tinha vontade de ir no Jimmy's, ali, no sonzinho tal, happy hour, e eu falei para ele, cara, eu acho que aquele ambiente não é um ambiente legal para você. Ah, pastor, mas a gente não quer, não tem que ser luz no meio das trevas? Beleza, então tu vai lá para ser luz lá. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus dentro do Jimmy's? Beleza, não teve resposta. E a segunda pergunta ele falou, e se eu convidar o pastor para ir comigo, o pastor vai ou não? Eu disse, vou. E ele, para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque eu posso ir uma vez, posso gostar da música que está tocando lá, eu não vou tomar uma gota de álcool, eu não vou azarar nenhuma menina, e eu vou voltar para casa, vou me deitar com a minha esposa, vou continuar amando a minha esposa, e não vai diferenciar em nada na minha vida. Sabe por quê? Porque eu não sou mais escravo disso, eu fui liberto por Jesus. Então eu posso ir no Jimmy's. A questão é que eu não fico escravo. Eu não fico contando a hora para chegar sexta-feira para ir para o Jimmy's. Eu quero vir domingo para a igreja. Eu quero vir sábado para a igreja. Eu quero falar de Jesus porque com as pessoas que receberam Jesus comigo. Porque a minha vida agora é de Jesus. E eu não sou fanático, porque dentro de mim habita a plenitude de Deus. Então eu tenho que querer Deus, eu tenho que querer as coisas de Deus. Eu quero fazer o meu melhor para Deus, eu quero ser o melhor crente, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser a melhor mãe. Eu quero, porque eu vivo para Deus e dentro de mim habita isso. E eu não vivo mais nas regras. Não pode, tu pode tudo, querido. Mas tudo aquilo que convém ao Cristo, que é a plenitude de Deus que está dentro de você. É aquela velha máxima. Você convidaria Jesus para estar lá? Quer ver um exemplo? Jesus não podia ir para a cidade de Samaria e foi. Sentou no poço junto com uma samaritana. Ele não podia, mas ele foi. E quem que transformou a vida de quem ali? Jesus transformou a vida da samaritana e deu água da vida para ela. É o que Paulo está dizendo aqui, querido. Se te convidarem para ir no Jimmy, vai. Mas faça a diferença ao ponto de salvar gente lá dentro. Você quer ir para a festa de casamento da sua família, que são tudo bebum, vá. Mas não tome cachaça, seja luz lá. E aproveite que você tem a plenitude de Deus dentro de você e testemunho da obra de Jesus Cristo, que a salvação vai acontecer lá dentro daquele casamento com os caras enchendo a cara. Porque nós temos toda a autoridade de Cristo em nós. E sabe o que isso acontece, querido? Jesus, ele nunca mais voltou em Samaria.
Ele passou lá uma vez e deixou uma pessoa que foi transformada. Eu tenho certeza que essa mulher transformou aquela cidade. Porque a primeira coisa que ela faz é testemunhar. Ela já vira uma evangelista, já traz uma galera para ouvir o que Jesus tinha que falar. Então não importa se você vai ou não vai, o importa é se você tem a consciência que dentro de ti tem o poder de Deus. E o Cristo que ressuscitou dentre os mortos é o Senhor sobre a sua vida. Então tu pode ir para onde quiser, quer pintar de vermelho, pinte, quer... Então não caia nesse negócio, não toque, não faça, não é? Todas as coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensino humanos. Essas regras, de fato, têm aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, né? As pessoas são super religiosas, elas não pecam, mas não têm valor nenhum para refrear os impulsos da carne. Paulo escreveu para nós hoje esse texto. Eu pensava que era para Colossenses lá, mas é para nós. Ele pensou na Igreja Batista da Paz. Ele disse, ei, está vendo como vive uma pessoa que tem o poder de Deus dentro de si? Ela vive firmada no Evangelho, da graça de Jesus Cristo que nos salvou. Eu não sou legalista, eu não sou liberal, eu fico firme em adoração ao meu Senhor Jesus. Em todos os tempos, aconteça o que acontecer, eu não perco o foco do Cristo que é o meu Senhor. Da boa nova de Jesus Cristo veio para salvar aquele que estava perdido. Eu não mudo isso e nunca mudarei. E enquanto eu for o pastor dessa igreja, eu vou continuar pregando isso. Jesus, Jesus, Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. É pela graça que Jesus nos salva. Não venha impor regras em falsa, não venha com visões, não venha. É Jesus Cristo. Tudo que acontece na periferia tem que ser para a glória de Jesus, tem que ser para a edificação do corpo e tem que ser para que essa igreja cumpra a missão de ganhar São Bento do Sul para Jesus. Se não for isso, querido, estou fora. Considero anátema. Vamos ficar em pé.